Boa noite, pessoal. Bem-vindos aí a mais um evento do Mundo TI Brasil. E nessa vez a gente traz o Fernando Silva, que é um engenheiro de suporte da Microsoft. E ele vai estar falando para a gente sobre gerenciamento de memória no Windows, um assunto aí bem polêmico e bem bacana. Vai acrescentar bastante para a gente. Vou passar a palavra para ele, que ele vai mandar super bem agora, tenho certeza. Fernando, seja bem-vindo, meu amigo. Toca o barco aí, é contigo. Beleza, obrigado, Sionei. Boa noite, pessoal. Obrigado a todos pela presença, pelo tempo que vocês estão dedicando aí para aprender um pouquinho mais, né? Conforme o Sionei já adiantou, o assunto de hoje é gerenciamento de memória do Windows. Um assunto que com certeza todo mundo sabe da importância, mas nem sempre sabe efetivamente, né, como as coisas funcionam, digamos, behind the scenes, né, por trás das cenas aí. Ok? Minha intenção vai ser trazer uma explanação por cima, né, algo não muito a fundo, mas apenas um overview aí para vocês saberem como funciona, o que é uma memória virtual de processo, o que é a memória virtual do Windows e onde cada ponto se aplica, ok? Bom, primeiramente gostaria de me apresentar, né? Meu nome é Fernando Henrique da Silva. Eu sou especialista em plataforma Windows, trabalho aí no Frontline Microsoft há mais ou menos aí há quase 3 anos, né, uns 2 anos e 8 meses aproximadamente. Meu grande foco, né, minha grande especialidade é a parte de performance de servidores, a parte de alta disponibilidade e também agora estou estudando bastante a parte de identity, com foco mais direcionado aí a Directory Services e também comunicação e integração com Azure Active Directory, ADFS, comunicação híbrida, né, entre nuvem e ambiente on-premises, ok? A parte de performance de servidores engloba ali bastante a parte de avaliação de performance, a parte de análise de bug checks e assim por diante. A parte da disponibilidade, como deve ser de conhecimento de quase todos aí na apresentação, a parte de failover cluster, recursos que tornam métodos que tornam, né, os recursos presentes no ambiente disponíveis, suportando falhas de hardware e assim por diante. Nessa parte da disponibilidade também entra um pouco aí de VSS, parte de backup e assim por diante, ok? Minha graduação é desenvolvimento de sistemas web. Minhas certificações, né, eu tenho MCSA de Windows Server 2012, MCSA de Office 365, MCSE Server Infrastructure, MCS, né, Certified Specialist para Virtualization com Hyper-V System Center e também MCT, ok? Só um minutinho. Beleza, pessoal. Sobre a agenda de hoje, né? Pretendo falar um pouquinho aí sobre o gerenciamento de memória do Windows, o que é, onde é aplicado, a parte de User Mode e Kernel Mode, a divisão básica do sistema, né? Depois que o sistema operacional sobe, o que é User Mode, o que é Kernel Mode, aonde cada ponto se aplica. Vou falar um pouquinho também sobre a estrutura de processos, arquiteturas 32 bits e 64 bits, Process Virtual Address Space, memória virtual do Windows e memória física, e as divisões de memória, né? A classificação das divisões de acordo com o tipo de página de memória. Vou fazer uma explanação aí sobre memória modificada, páginas de memória disponíveis, zeradas e assim por diante. E também vou tentar demonstrar um pouquinho na prática aí a avaliação, né? A avaliação de performance de memória do servidor. Vamos tentar dar uma pincelada também nesse ponto. Beleza? Bom, primeiramente, o que é memória? Acredito que todo profissional de TI, tanto na faculdade ou até mesmo na prática, né, tem ciência de que memória é um ponto crucial para a performance de servidores. Então, quando a gente tem um servidor um pouquinho lento, ou até a máquina de casa mesmo, né, começa a apresentar um pouquinho de lentidão e tal, a primeira coisa que vem na cabeça é aumentar a memória. Mas por quê? Por que é necessário aumentar a memória de um servidor? O que é alocado nessa memória? Será que a memória seria o ponto principal que afeta a performance dos servidores? Ou na máquina cliente de casa mesmo, né? Por que a gente sempre tem em mente que memória está tão relacionada à performance? Se a gente for pegar pelo conceito, né, pelo contexto, nós temos ali a memória principal e a memória secundária. Sabemos, né, que a memória principal é a memória de trabalho, utilizada basicamente
transporte de informações, né, traz informações do disco para o processador, transmite ali as informações dentro dos mecanismos eletrônicos do computador em si. Então, basicamente, todo o funcionamento do computador ele roda em memória, certo? A memória principal seria uma memória de acesso rápido, geralmente com uma capacidade um pouco menor comparado à memória secundária. Seria o que a gente chama aí de memória de trabalho, né? A memória RAM, Random Access Memory. Então, basicamente, né, acredito que todos aí têm ciência disso, quando a gente inicia o nosso computador, o nosso sistema, os dados eles são carregados do disco, lançados em memória, e aí então é construído, né, todo o sistema operacional dentro da memória RAM. Lógico que, uma vez que você tem uma memória limitada, uma capacidade pequena, você tende a ter problemas de performance, e uma vez que você aumenta essa capacidade, aumenta essa memória, o sistema tende a trabalhar um pouco mais tranquilo. Mas é importante a gente ter em mente que a memória nem sempre é o causador de uma lentidão no teu servidor, de uma lentidão na tua máquina, né? Eu costumo até passar para os meus clientes que a performance do servidor ela é construída por 3 fatores principais. São eles: memória, acesso a disco e processamento. Não adianta eu ter uma memória autossuficiente, a mais do que eu preciso, que cobre a minha necessidade, se eu tiver um gargalo muito grande no disco, ou se o meu processador não tiver capacidade de processar o conteúdo que está aguardando o processamento dentro das threads. Então, sempre nós temos que ver a situação como um todo, né, em casos de problemas com o processamento, em casos de problemas de performance, sempre considerando esses 3 fatores principais. O meu foco aqui hoje vai ser explicar um pouquinho mais a parte de memória, como funciona, para que quando vocês estiverem em uma situação parecida com essa, vocês saibam aí, pelo menos lembrem, né, em algum momento de algum dos pontos que foram citados nessa breve sessão, e com certeza em alguma situação que tenha a ver com problemas de performance relacionados à memória, tenho certeza que os pontos que a gente vai ver aqui vão ajudar um pouquinho, beleza? Seguindo então, temos a memória principal. Temos também a memória secundária, aí todo mundo conhece, né, o nosso famoso HD, que vamos citar um exemplo aqui de uma máquina de laboratório, né? Eu tenho aqui um servidor de laboratório, esse servidor ele tem 16 GB de memória principal, de memória RAM, a qual eu utilizo para subir o sistema operacional, subir as aplicações padrões do sistema operacional e também para subir máquinas virtuais, né, as quais eu vou subir, as quais eu trabalho com novos sistemas instalados, né, através da divisão de recursos, ok? E tudo isso é carregado a partir da minha memória secundária, a partir do meu disco, né? Uma vez que eu ligo o computador, o processo de boot traz os dados do disco, lançando em memória RAM, construindo toda essa estrutura e me dando condições de trabalho, né? Condições de utilizar o meu sistema operacional da maneira que é necessário, ok? Beleza. Tendo em vista que a memória é onde os dados estão carregados, vamos imaginar o seguinte cenário. Acabei de ligar o meu computador, ele fez todo o processo de boot e subiu o Windows. Já consigo abrir os meus programas, consigo abrir lá o meu Outlook, carregar os meus e-mails e assim por diante. Quando essa estrutura está montada, basicamente o meu sistema operacional está disponível em memória RAM, de memória física, e a partir desse momento o sistema, né, ou o Windows, o sistema operacional, ele é basicamente dividido em 2 modos principais. São eles o User Mode e o Kernel Mode. Acredito que todos já tenham ouvido falar em kernel, sabem que é um componente principal do sistema e que ele está relacionado diretamente à comunicação entre hardware e sistema operacional. Então, o Kernel Mode dentro do Windows, ele é muito mais do que apenas essa comunicação com o hardware e com o sistema operacional. Dentro do Windows, do sistema operacional Microsoft, o kernel ele compreende toda a parte que contém o código do Windows, que contém os drivers de comunicação com o hardware e todo o componente gráfico, toda a parte gráfica que constrói o meu sistema operacional. Então hoje, né, uma das principais diferenças do Windows com o concorrente direto, digamos assim, que é o famoso Linux, né, a principal diferença seria o kernel, a forma com que o sistema operacional ele é criado e é disponibilizado em memória. O Windows ele tem esse kernel fechado,
ele tem o código-fonte fechado, né? Apenas a Microsoft tem acesso, e já o Linux, em compensação, né? Em comparação ao Windows, ele possui o código-fonte aberto, ou seja, qualquer um consegue ler esse kernel, saber como o sistema funciona e saber, por exemplo, distribuir novas versões, fazer adaptações, melhorias, de acordo com a necessidade. Então, comparando os dois, essa seria uma das principais diferenças, né? E dentro do sistema Microsoft, dentro do sistema Windows, como eu falei para vocês anteriormente, o kernel mode, ele contém toda a parte dos dados do sistema operacional, toda a parte do código-fonte do Windows, toda a parte do motor gráfico e toda a parte também dos drivers de comunicação com o hardware, certo? Eu costumo até, vocês vão ver mais para frente no próximo slide, eu divido basicamente o sistema operacional em 3 camadas. O sistema operacional não, mas o mecanismo em si em 3 camadas, sendo a camada de hardware, que eu tenho aqui embaixo, que é a comunicação com a memória, comunicação com o processador, a camada de sistema operacional, que contempla todo o código em execução, toda a parte do motor gráfico, toda a parte de autenticação e assim por diante, e logo aqui em cima a camada de aplicação, ou seja, a camada dos softwares que estão em execução no meu computador, ok? Dentro do kernel, nós temos também um componente de grande importância chamado Hardware Abstraction Layer. Basicamente, esse Hardware Abstraction Layer, essa camada que a gente chama, né, a gente abrevia o nome para HAL, é ela responsável por fazer a comunicação entre hardware e software. Então, o conceito, né, do kernel, basicamente, ele é o trabalho da nossa Hardware Abstraction Layer. É ela quem faz essa comunicação entre o sistema operacional e entre o hardware. É essa camada aqui que permite que quando eu digito ABC no meu teclado, apareça ABC na tela na tela do cliente que está utilizando o Windows, né? E é essa mesma camada também que permite que mesmo trocando o teclado para um hardware diferente, utilizando um outro modelo, uma outra marca de teclado, sempre que eu digitar o ABC, eu visualize o mesmo conteúdo, porque os impulsos elétricos, né, que são gerados pelo hardware, quando eles são transformados em dados, é essa Hardware Abstraction Layer que faz a conversão desses dados, trazendo o resultado esperado. Da mesma forma para a imagem, da mesma forma para os demais componentes hardware que comunicam com o sistema operacional. Okay? Da mesma forma, aqui no hardware é onde eu encontro a memória física e também o acesso ao processador. Então, basicamente, todo dado que entra no sistema, ele passa por processamento e na sequência é dado o devido destino, né? Tem até um comparativo, né, que a gente usa bastante, que o dado só é informação após o processamento. Então isso acontece com tudo dentro desse contexto do Windows, certo? Todos os dados que saem ou que entram, eles passam pelo processador para que isso possa se transformar em informação. E basicamente, o meio de transporte entre o processador e o sistema operacional, o meio que comunica com o processador, é a memória, ok? Então aqui a gente vai ter a memória física do Windows, que é o componente principal que faz a comunicação com o processador, cria uma sequência de threads, né, que são filas de processamento, as quais permitem que os dados enviados pela minha aplicação sejam, no final das contas, processados e seja dado o devido destino para essa informação, ok? Um ponto importante salientar também é que os drivers, né, os drivers que nós temos aí que fornecem instruções sobre o funcionamento do hardware, eles não comunicam em momento nenhum diretamente com o hardware. Todos eles passam pela Hardware Abstraction Layer para que, a partir de então, a HAL, a Hardware Abstraction Layer, possa fazer o devido direcionamento para o hardware e obter o devido funcionamento, ok? Da mesma forma também, as aplicações, em momento nenhum, elas comunicam diretamente com o hardware. Não existe um caminho direto entre a camada de aplicação e a camada de hardware. Sempre, em todo momento, em toda interação, o acesso, né, a solicitação de processamento, o conteúdo das aplicações, ele sempre passa pelo sistema operacional para que então ele vá para o seu destino, que é o hardware, ok? Como eu falei para vocês, nós temos aqui
Deixa eu verificar se eu consigo. Só um segundo. Opa, tá aqui a divisão que eu comentei com vocês. Então nós temos aqui as aplicações que rodam na camada mais alta, né, sob o sistema operacional, e logo na sequência em contato com o hardware, ok? Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Tá claro para vocês? Nenhuma dúvida não. Pode seguir. Beleza. Obrigado, Sunei. Seguindo, então, nós temos aqui a visualização, né, da arquitetura do Windows. Então, como eu falei para vocês, dentro do User Mode, nós temos aqui as aplicações, as DLLs, System Services, toda a parte. Beleza. Pessoal, então continuando a explicação, como eu estava dizendo aqui no User Mode, é o modo onde as aplicações em si são executadas, onde todos os processos, os quais são sustentados pelo sistema operacional, estão em execução. Basicamente, por que o Windows separa em dois modos principais, User Mode e Kernel Mode? Como eu disse anteriormente, o código do Windows, os drivers e todo o contexto de kernel, ele roda em um modo isolado, ou seja, um modo privilegiado, o modo privilegiado, o qual somente o próprio kernel tem acesso. Então, uma vez que isso aqui é construído, que o kernel mode é construído, nenhum processo que roda em user mode tem privilégio para fazer acesso nesse conteúdo, tem privilégio para tomar a permissão desse conteúdo, para fazer leitura desse conteúdo. Então, são dois modos diferentes, completamente distintos de execução, onde o user mode pode compartilhar dados entre processos, pode ter acesso compartilhado, e o kernel é apenas a execução do sistema operacional gerenciado pelo próprio Windows. Inclusive, o kernel mode ele roda com prioridade muito mais alta, então você pode ter certeza que o conteúdo sendo processado, ele sempre tem prioridade sobre o kernel. O kernel sempre tem prioridade de uso do processador, de uso de memória e assim por diante. É por essa razão até, né, que quando ocorre alguma falha aqui dentro do kernel, por exemplo, alguma alocação de memória errada, alguma falha em algum componente do kernel, a resposta imediata que o Windows traz é a famosa blue screen, né, a famosa tela azul. Então, mais uma dica para vocês aí, né? Sempre que a gente vê uma tela azul no sistema operacional, seja o Windows Server ou o Windows Client, pode correr atrás, dar uma olhada que com certeza vai estar relacionado aí a algum driver, algum processo, algo rodando aqui dentro do kernel do Windows. A tela azul representa uma exceção não tratada dentro do kernel, ok? Voltando um pouquinho para a parte do User Mode, então todo o contexto das aplicações roda aqui na parte do User Mode, todas as aplicações em execução, vamos pegar exemplo aí do Outlook, o Skype, navegadores, Internet Explorer, demais navegadores, todos eles rodam em User Mode. Então você pode ter, a gente pode, através disso, ter ideia de que sempre eu vou ter muito mais processos em User Mode do que em Kernel Mode propriamente dito. O kernel ele vai trazer apenas o sistema operacional em si, e o User Mode eu vou trazer todos os processos em execução. Beleza? E por último, né, dentro do kernel ainda, a Hardware Abstraction Layer, que, como eu falei anteriormente, faz a comunicação aí entre o hardware e o sistema operacional. Ok? Seguindo um pouco adiante, então, pessoal, eu vou pegar aqui um exemplo, né? Vamos dizer que a gente pegou aqui um dos processos em execução no Windows. Vamos citar o exemplo aí do Outlook, por exemplo, e vamos dar uma olhadinha na estrutura do processo, ok? Basicamente, um processo ele é composto por uma sequência, né? Por um conjunto de objetos, certo? Esses objetos são Virtual Address Descriptor, que eu vou explicar na sequência para vocês o que é e como funciona. Handle Table seria uma tabela que indica a utilização de outros componentes. Então, como eu falei para vocês, entre as duas camadas, entre a camada de entre o modo de User Mode e o modo de Kernel, os dados não podem ser compartilhados. Então, como por exemplo, que o Outlook consegue enviar informações através da minha rede, se é necessário contato com o TCP/IP.sys, que é um driver que roda em kernel.
O meu processo, o Outlook.exe, que roda em user mode, ele vai fazer um handle, que seria um apontamento, né, uma indicação de que ele vai utilizar o TCP/IP, e a partir de então, os subsistemas, tanto de user mode quanto de kernel mode, se comunicam, né, as APIs se comunicam para que possa ocorrer esse devido direcionamento dos dados entre um processo em user mode para um componente em kernel através de um apontamento que é feito, ok? Dentro da estrutura de processos também nós temos as threads, que seriam as filas de conteúdo a ser processado. Basicamente, a gente pode considerar que uma thread ela é uma fila mesmo, ou um encadeamento de execução, né, o qual faz o agendamento, né, faz o schedule de dados a serem processados. Ok? E tudo isso roda, né, dentro de um contexto de segurança, onde, por exemplo, determinado processo tem um access token e não é, digamos, qualquer outro processo que pode acessar esse conteúdo. Mas se for necessário fazer um compartilhamento, pode ser feita uma configuração de access token e assim por diante para que esse compartilhamento de informação seja feito. Beleza? Uma vez que um processo é iniciado, esse processo ele precisa de uma memória para trabalhar. Então, como eu falei para vocês anteriormente, a memória física ela está localizada lá no final do acesso do sistema operacional, quando a Hardware Abstraction Layer passa o direcionamento dos dados para a memória existente. Antes disso, como que um processo se organiza para trabalhar, para fazer alocação em memória? Ele trabalha com memória virtual de processo. Esse é um ponto que eu vou falar, vocês vão entender um pouquinho melhor na sequência, é até um ponto um pouco, digamos assim, confuso, porque ele acaba se tornando algo abstrato. Por que razão? Existe um ponto de memória chamado Process Virtual Address Space. Seria um espaço de memória que cada processo possui e que define o limite de memória que esse processo pode trabalhar. Então, deixa eu trazer aqui os próximos slides, vai ficar um pouco mais claro para vocês. Então, como eu estava dizendo, o Process Virtual Address Space é um limite de memória o qual o processo tem para trabalhar. Esse limite de memória ele é definido de acordo com a arquitetura do meu sistema. Se eu tenho um sistema de arquitetura x86, ou seja, 32 bits, eu vou ter um acesso, eu vou ter um total de Process Virtual Address Space de 2 GB para cada processo em execução. E se eu tenho um sistema de 64 bits, eu vou ter 8 teras de Process Virtual Address Space para cada processo em execução. Como eu disse anteriormente, o Process Virtual Address Space ele serve para limitar o total de memória que o sistema pode trabalhar. Então, digamos que eu sou um desenvolvedor de software e eu estou fazendo um programa e eu não sei quanto de memória a máquina do cliente, o qual vai executar esse programa, eu não sei quanto de memória a máquina do cliente tem disponível. Eu não sei se o cliente tem 1 GB de memória, 2 GB, se ele tem um servidor com 16 GB. Eu vou fazer a minha aplicação considerando, né, digamos que eu vou recomendar que ele tenha 16 GB, mas eu não posso definir que a minha aplicação só vai rodar no sistema dele se ele tiver esse mínimo de memória. Ou melhor, até poderia, mas isso entraria num nível um pouco mais alto, né, não no nível de gerenciamento do sistema. Então eu vou desenvolver o meu sistema de acordo com a arquitetura. Eu posso desenvolver um sistema na arquitetura x86 ou na arquitetura x64. Independente do modo que eu desenvolver, eu vou ter um limite de Process Virtual Address Space. Aonde que esse espaço vai ser alocado? Vamos pegar o exemplo aqui da arquitetura 64. Ela diz para mim que cada processo compatível com a arquitetura x64, ele tem 8 teras de Process Virtual Address Space. Mas a minha máquina, na realidade, ela tem 4 GB. É uma máquina que acabei de instalar lá o Windows 10, por exemplo, na versão 64. Eu tenho 4 GB de memória, mas eu sei que todo processo em execução ele tem um limite de Process Virtual Address Space de 8 teras. Como que eu posso ter um processo que enxerga, que trabalha com 8 teras, sendo que no final das contas eu tenho apenas 4 GB de memória física disponível? É isso que eu vou tentar explicar nos próximos slides. Então, primeiramente, né, para que a gente entenda um pouquinho melhor, da onde que vem esse número? De onde vem esse cálculo, né, de 8 GB, ou 8 teras ou 2 GB? Basicamente, ele vem de uma soma, né? Se eu pegar a arquitetura 64, elevar
2 elevado a 64, eu vou ter o total de 16 teras. Esses 16 teras eu vou dividir por 2. Por que dividir por 2? Metade para User Mode e outra metade para Kernel Mode. E dessa forma, cada processo em execução no meu User Mode tem um limite de Virtual Address Space de 8 teras. Ok? Ah, Fernando, mas aqui está dizendo para mim que o kernel ele trabalha apenas com 8 teras. Sim, o kernel ele trabalha como se fosse um processo único, mas para cada processo sendo executado em User Mode, eu vou ter um total de Virtual Address Space de 8 teras. Ou seja, a aplicação que roda em User Mode, ela vai poder trabalhar com um limite máximo de 8 teras. Mas como que isso pode ser representado no sistema se eu não tenho essa memória disponível? A gente vai ver nos próximos slides como que é feito essa alocação, essa reserva e no final das contas esse touch, né? essa alocação em memória física. Okay? Da mesma forma, nós temos aqui a arquitetura 32 bits. Pessoal, desculpem, tem um errinho aqui, tá? Isso aqui não seria 8, seria 4, tá? 2 elevado a 32 é igual a um total de 4 GB. Então, por favor, desconsiderem esse 8 que eu coloquei por engano aqui e considerem aqui o 4 GB total da arquitetura 32 bits. Então, uma arquitetura 32 bits, ela garante para o meu sistema operacional um total de 4 GB. Esses 4 GB são divididos também em 2, né? Sendo metade para User Mode, aplicações, e metade para Kernel Mode, sistema. Ok? Até aqui, alguma dúvida? Não, Fernando, por enquanto não. Pode seguir. Beleza, tranquilo. Complementando, né? Hoje em dia isso aqui não é mais tão utilizado, mas antigamente existia muita ocorrência da utilização do /3GB. Aí alguém que está ouvindo pode falar, poxa, mas eu estudei antigamente que era possível na arquitetura x86 trabalhar com 3 GB de limite de Virtual Address Space para uma aplicação. Sim, isso é verdade, era possível, mas isso não traz nenhuma diferença no modelo da arquitetura. A arquitetura permanece com 4 GB na arquitetura 32 bits, só que quando a gente trabalhava com o /3GB, que é um parâmetro que você definia no boot.ini, né, no arquivo de inicialização e boot do sistema, quando você faz a alteração do /3GB dentro desse arquivo no sistema de arquitetura 32 bits, você diz para o sistema que você quer reservar dos 4 GB disponíveis de Virtual Address Space, 3 GB para as aplicações e apenas 1 GB para o kernel. O que isso impacta? Impacta que o teu sistema, né, o Windows, o sistema operacional, os pools de memória do kernel, os drivers em execução, eles vão ter menos espaço para trabalhar, o que pode gerar, né, de forma lógica, uma maior incidência de falhas em kernel, ou seja, uma maior incidência de tela azul. Mas em compensação, se a aplicação precisa de um volume maior de memória do que 2 GB na arquitetura 32 bits, é possível você trabalhar dessa forma com o /3GB para fazer essa extensão, digamos assim. Okay? Um outro ponto importante a gente ter em conta é que na arquitetura de 32 bits, basicamente o que difere uma arquitetura de outra é os endereços de memória a qual a alocação pode ser feita. Então a gente pode ver aqui por esse exemplo que do endereço 0x0 ao endereço 0x7f, sequências de f, as alocações feitas dentro desse range de endereço de memória, elas são feitas para User Mode. E dentro desse segundo range, até o final, disponível na arquitetura hexadecimal, seria alocações em Kernel Mode. Logicamente, nesses dois contextos, não iria acontecer de uma aplicação, por exemplo, fazer alocação dentro do espaço de kernel. Agora, já nesse segundo modelo, é permitido o aumento da utilização dos ranges de endereços de memória, mas em compensação pode ocorrer mais falhas dentro do kernel. Ok? Então, seguindo um pouquinho, agora eu vou tentar explicar para vocês de uma forma mais clara como acontece o fluxo de alocação de memória. Então, primeiramente, vamos considerar aí um sistema, né, uma máquina, que tenha 1024 megas de memória física. Ou seja, eu tenho um computador que tem 1 GB de memória física. Ok?
juntamente, né, digamos, de forma a auxiliar essa memória física, eu posso utilizar a minha memória secundária, que seria a minha memória de disco, e criar nessa memória um page file, que seria um arquivo de paginação, né, a tradução ao pé da letra, que seria um arquivo que tende a auxiliar a minha memória física. Então, digamos assim, quando eu ligo o meu computador, quando eu inicio o meu sistema, todos os dados são carregados de disco para a memória física. Uma vez que os dados estão em memória física... Desculpa, alguém queria falar alguma coisa? Não, pode seguir, vai lá. Perfeito. Uma vez que eu tenho os dados em memória física e o sistema operacional está up, os demais processos que estão aguardando a execução ou que já estão sendo inicializados, eles também vão precisar de espaço dentro de memória. Vamos pegar o exemplo, né? Eu subi meu sistema operacional, desses 1024 megas, eu tenho 400 megas dedicado para o sistema operacional, dedicado para a utilização do sistema operacional em si. Desse restante, eu tenho alguns processos em execução. Digamos que eu iniciei meu Internet Explorer, ele está consumindo 100 megas, iniciei um outro navegador, iniciei também o Google Chrome, ele comeu lá 400 megas, e digamos que com esses dois navegadores em execução, eu já não tenho mais memória física disponível, mas ainda assim eu fui lá e abri um documento do Word. Aonde que o Windows vai arranjar espaço para fazer a alocação de memória necessária? Ele vai utilizar uma memória auxiliar, chamada pagefile, para fazer paginação do que não está sendo utilizado. Então, por exemplo, digamos que eu não esteja mais utilizando o meu Internet Explorer, eu parei de usar o IE para abrir um documento no Word. Ele vai pegar os dados do Internet Explorer, que estão presentes em memória física, e vai trazer aqui para o arquivo de paginação e deixar disponível em disco. A hora que eu fizer lá um Alt Tab e voltar a utilizar o IE, o Windows vai tirar do disco, jogar aqui em memória física e pegar outro processo, por exemplo, o Chrome, que está em memória física, e trazer aqui para a memória de pagefile. É por essa razão que acontece de vez em quando, né, de você estar com muita coisa aberta no teu computador, lá tá utilizando 5 janelas do Chrome, 2 janelas do IE, alguns documentos abertos, tal, e conforme você vai fazendo o Alt Tab, trocando os aplicativos, em dado momento você percebe que, quando você puxou o navegador, ele trouxe para você a carcaça, digamos assim, do meu navegador, ele trouxe ali a janela, mas não trouxe o conteúdo. Por quê? Porque esse conteúdo está em pagefile e está sendo feito a operação de paging. Ele está trazendo novamente aqui para page out, desculpe. Ele está trazendo novamente do arquivo de paginação para a minha memória física, para que seja exibido na tela, para que seja processado e o trabalho seja retomado. Ok? Uma vez que eu tenho 1024 megas, 1 GB de memória física e 1 GB de memória pagefile, o meu sistema operacional, o meu Windows, ele tem um total de 2 GB de memória virtual, que eu vou explicar o funcionamento na sequência. Vamos simplificar um pouquinho a história agora, e eu vou trazer aqui um processo em execução, né? Digamos que eu inicializei o meu Outlook. Quando o Outlook é iniciado, ele vai trabalhar por padrão com esse limite de Virtual Address Space. Ou seja, se for um Outlook na versão de 32 bits, no sistema 32 bits, eu vou ter 2 GB de memória de Virtual Address Space. Se for na arquitetura 64, ele tem 8 teras. O que isso quer dizer, pessoal? Trazendo de uma forma, tentando simplificar um pouco. Vamos mudar um pouquinho o cenário, né? Eu estava falando do Outlook, agora eu vou trocar para um sistema ERP. Digamos que esse processo aqui seja o meu sistema ERP. Se eu tenho aqui um processo em execução e um processo na arquitetura 32 bits, esse processo ele conhece o limite dele de memória de Virtual Address Space e ele sabe que o limite é 2 GB. Ou seja, ele vai poder trabalhar com até 2 GB. Ele vai poder fazer, não alocações, mas ele vai poder fazer handle, direcionamentos para a utilização de um total máximo de 2 GB. Digamos que eu tenho uma base de dados. Deixa eu pegar aqui, tentar fazer um desenho aqui. Digamos que esse processo precise manipular aqui uma base de dados e essa base tem um total de 512 megas. Vou tentar desenhar aqui. Tá um pouquinho feio, mas dá para entender. Digamos que essa base de dados tem um total de 512 megas.
512 megas cabem em 2 gigas? Opa, cabe. Então, beleza. Então, esse processo ele pode fazer um handle para essa base e começar a trabalhar com essa base. Vejam que, até o momento, eu não mandei nada para a memória física. Eu apenas identifiquei no disco a base de dados a qual eu vou manipular. Certo? Beleza. Então, até esse momento, eu não tenho esses dados presentes em local nenhum. Eu não tirei a base do disco e joguei ela em memória RAM. Não, ela continua presente no disco, continua presente lá no meu disco C, no meu disco D, enfim, eu só tenho um apontamento do meu processo para essa base. Isso aqui, para um processo, ele já conta como utilização do meu Virtual Address Space. Ou seja, se eu já tenho um apontamento com uma base de 512 e eu tiver aqui uma outra base de 512 megas também, por exemplo, tem o mesmo tamanho, ele vai poder fazer a alocação somando o total de 1024, certo? As duas bases cabem dentro de 2 GB. Agora, se eu tiver uma terceira base aqui, que tem um tamanho total de 2 GB, por exemplo, vou colocar aqui 2 GB, e esse processo tentar fazer também um handle de utilização para essa base, ele vai estourar o Virtual Address Space, ou seja, ele não vai ter capacidade de enxergar, né, de mapear todas essas bases e o processo vai crashar. Ele não vai mais estar em execução. Mas vejam que, até esse momento, eu não fiz alocação nenhuma em memória física. Ou seja, o meu processador não conhece, ou o Windows em si, ele ainda não visualizou nada. Isso aqui está sendo, ou melhor, o Windows conhece, né? O Windows ele disponibiliza esse espaço. Mas a memória física, o meu hardware, ele nem imagina que o processo já está utilizando todo esse volume de memória. Em que momento que o meu sistema operacional vai enviar esses dados para o hardware? Deixa eu apagar aqui esse direcionamento aqui. Certo. Então, como eu disse para vocês, existe aqui um processo chamado Virtual Memory Manager. Esse é um processo, um subsistema do Windows. Ele roda em kernel e ele é o responsável por gerenciar o Virtual Address Space dos processos em execução. Então, digamos assim, é esse o subsistema o qual é responsável por gerenciar toda a alocação que os processos fazem em memória. Ele apresenta para os processos o Virtual Address Space de acordo com a arquitetura, e é ele também quem vai fazer o handling dos dados quando for necessário instanciar esse volume em memória, instanciar esses dados em memória. Digamos assim, esse processo, o meu ERP, ele tem essas duas bases mapeadas, e essa aqui seria a base de usuários. Acabei de descobrir que a gente tem aqui uma ferramenta de texto, né? Deixa eu fazer uso dela. Temos aqui uma base de usuários. Digamos que determinado usuário esteja em um processo de autenticação. A função desse processo vai ser consultar a base, buscar os dados, fazer uma query para os dados do usuário e fazer a validação se os dados estão corretos para que o usuário possa interagir com o sistema. O tamanho total da base é de 512, mas o tamanho total da query que será feita para buscar os dados na base é uma query de 128K, por exemplo. Então, quando esse processo fizer essa query, for buscar esses dados, na verdade ele vai encaminhar para o nosso amigo VMM e vai dizer para o VMM, eu preciso buscar 128K de informação na base e preciso que isso seja instanciado em memória. Isso era a função desse carinha aqui do Virtual Machine Manager, Virtual Memory Manager, desculpem, Virtual Machine seria outro sistema. O Virtual Memory Manager, a função dele será fazer a alocação disso em memória virtual do Windows e na sequência em memória física, ok? Então aqui o próximo passo nessa alocação de memória seria a reserva dentro do Windows Virtual Memory. Então o meu amigo Virtual Memory Manager, ele conhece o total que o meu sistema operacional tem de memória física
e o total que ele tem de page file. Somando esses dois, né, 1024 mais 1024, eu tenho 2048. Então, o limite de memória virtual do meu sistema operacional é de 2048. Vejam que o Virtual Memory Manager, ele conhece o limite real do sistema. Até então, eu poderia estar trabalhando com o processo de arquitetura 64, o qual vai fazer as alocações, mas em momento nenhum ele vai se importar com o limite do sistema. Quem se importa com isso não é a aplicação, é o Virtual Memory Manager. É um componente do sistema operacional responsável por gerenciar, né, os dados os quais a aplicação está pedindo. Eu até costumo brincar, né? É igual você hoje ir a uma churrascaria, você chega lá, você vai ter um cardápio. Esse cardápio ele tem, digamos, 40 tipos de carne diferentes. Você sabe que você tem 40 tipos de carne diferentes. É a ideia do processo, né? Trabalhando com o Virtual Address Space. Ele sabe que ele tem 40 tipos de carnes diferentes, mas ele só vai chamar o garçom e pedir o que ele quer. Quando ele chama o garçom, digamos assim, quando você vai na churrascaria e chama o garçom, você está chamando o Virtual Memory Manager, e no seu cardápio, você está escolhendo qual tipo de carne você quer. Eu acho que é muito difícil alguém ir em algum local, né, em uma churrascaria, por exemplo, e pedir o cardápio inteiro, né? Você pede exatamente o que você precisa. É dessa forma, trazendo um exemplo simples, né? Seria mais ou menos dessa forma, um comparativo, né? Que o Virtual Memory Manager trabalha comparado à aplicação. Então ele apresenta o, entre aspas, cardápio, que seria o Virtual Address Space, e na sequência o processo faz o pedido do que ele precisa. Uma vez que o processo faz o pedido do que ele precisa, o Virtual Memory Manager, o VMM, ele vai trabalhar dentro da memória virtual do Windows, que é composta por Page File e Physical Memory, para fazer as reservas necessárias. Digamos que o meu processo ele deseja fazer uma query de 128K para a minha base de dados presente no disco. O Virtual Memory Manager ele vai fazer a reserva dentro da memória virtual do Windows desse 128K, ok? E na sequência ele vai chamar, entre aspas, né, o irmão dele, que é o Memory Manager. E esse carinha aqui, o Memory Manager, vai fazer a alocação efetivamente em memória física, ou seja, vai trazer os dados à existência. Se eu trazer aqui a próxima seta, ele vai fazer a alocação aqui em memória física dos 128K necessários. Dessa forma, a minha aplicação ela tem uma base de 512 megas mapeada, que é descontado aqui do meu Process Virtual Address Space, mas efetivamente o que ela está utilizando é apenas 128K. E é isso que passa aqui pelo fluxo do sistema e chega a ser alocado em memória física, certo? E esse mesmo conteúdo alocado em memória física, em dado momento, quando, por exemplo, eu trocar de aplicação, quando a prioridade do sistema estiver voltada para outro processo, esses dados serão enviados para o pagefile, irão permanecer armazenados em pagefile por um período de tempo até que seja necessário novamente, até que seja feita a operação de page in, né, a alocação, ou page out, a troca de pagefile para a memória física, para que ele possa voltar a trabalhar, certo? As threads, os caminhos de comunicação com o processador, todos eles estão disponíveis aqui em memória física. O pagefile, nesse caso, ele serve apenas como uma memória auxiliar que guarda os dados que não estão em uso no momento. Quando algo está em uso, ele está aqui em memória física. Por exemplo, vocês que estão assistindo a apresentação, se vocês estão com o link aberto na tela principal, com certeza o conteúdo do link, esse conteúdo do mouse que eu estou mexendo aqui agora, está disponível em memória física. E as outras aplicações que vocês têm em execução estão disponíveis em pagefile. Quando você fizer um Alt Tab, isso é feito o page out do disco para a memória física, certo? A principal diferença entre essas duas é a velocidade. Memória RAM é muito mais rápida do que disco. Hoje em dia a gente tem um disco de alto desempenho, né, que seria o disco SSD, mas ainda assim eu acredito que a memória RAM ela tem uma velocidade maior do que o disco SSD, né, ou talvez a mesma. Aí a gente teria que pegar
pegar um arquivo aí, um arquivo de detalhes, né, para verificar a comparação de velocidades. Mas comparado a um disco padrão, né, um disco mecânico, com certeza a memória física, a memória RAM, ela tem uma velocidade muito mais rápida, muito superior do que a memória de disco, de page file. Ok? Pessoal, por favor, dúvidas até aqui, tá claro para vocês? Alguém tem algum comentário? Fernando, Pode falar. tem sim, cara. Tem aqui uma pergunta do Matheus, né? É até referente ao assunto que você abordou anteriormente, que foi User Mode e o Kernel Mode. Mas para não atrapalhar, a gente deixa para agora. Ele falou assim, dúvidas sobre a estrutura do gerenciamento de memória. User Mode versus Kernel Mode. Se eu tenho um server qualquer com Windows Server 32 bits e 4 GB, ele irá reconhecer os 4 GB? E com aquela configuração mostrada, 3 GB User Mode versus 1 GB Kernel Mode, essa configuração é o mínimo possível e recomendada, correto? É a pergunta dele. Certo. Excelente pergunta. Vamos lá. Primeiramente, acredito que o conceito, essa visualização de memória, a qual você está trazendo a tua dúvida, acredito que ela esteja um pouquinho fora do contexto principal que a gente está trazendo aqui. Até excelente o ponto que você abordou, que eu acredito que basicamente você está se referindo à memória física. Ou seja, se eu tenho um sistema de 32 bits ou 64, qual que é o limite de memória física que o meu sistema pode ter? Então, o limite de memória física ele é definido de acordo com a versão do sistema operacional. Eu posso ter um sistema operacional 32 bits, o qual vai ter um limite de memória de 4 GB, ou, por exemplo, um sistema operacional 32 bits, vamos pegar o exemplo do Windows 7, se eu não me engano, a versão Starter, se eu não me engano, não lembro nem se é esse nome, mas tem uma das versões que tem o limite de memória física limitado a 2 GB, ou seja, a versão Starter do Windows 7, ela não pode ela não enxerga mais do que 2 GB de memória física, certo? O que a gente está falando, o que a gente falou anteriormente da arquitetura 32 e 64 bits, está mais voltado aqui ao Process Virtual Address Space. Então veja que eu posso ter um processo rodando na arquitetura 64 com 8 teras de Process Virtual Address Space e eu posso ter 1 GB apenas de memória física, que o Virtual Memory Manager em conjunto com o Memory Manager são os responsáveis por fazer com que as reservas feitas por esse sistema sejam alocadas em disco de acordo com a necessidade. A limitação de memória física ela é definida de acordo com a versão do sistema operacional. Aí não teria relação com o limite do Process Virtual Address Space. Isso aqui é fixo, né? Na arquitetura 64 é 8 teras, na arquitetura 32 bits é 2 GB, ou então eu posso trabalhar com /3GB e ter aqui 3 GB para memória para user mode e 2 GB e 1 GB para kernel, certo? Não sei se essa explicação foi clara, se você tem mais alguma dúvida, se tiver pode compartilhar, sem problemas. Vamos aguardar ele responder aqui se foi sanada a dúvida dele. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar agora antes que o Fernando siga aí a apresentação. Esse é o momento. Matheus, foi sanada a sua dúvida? O Matheus disse que tá ok. Beleza. Mais alguém? Matheus, se tiver alguma dúvida aí sobre a explicação em si, sobre esse conceito do Process Virtual Address Space, da memória física, por favor, fique à vontade para compartilhar, tá? A mensagem que eu quero deixar para vocês, basicamente, é que o Windows ele trabalha com 3 tipos de memória, né? Isso que eu vou mostrar na prática na sequência se der tempo. Ele trabalha com o Process Virtual Address Space, que seria a memória específica e particular do processo. Ele trabalha com o Windows Virtual Memory, que seria a junção do Page File e do Physical Memory, e ele trabalha também com a memória física, que é onde efetivamente as coisas acontecem, certo? Então isso aqui, o Process Virtual Address Space, como eu disse para vocês, ele é abstrato. Esse conceito é um pouquinho complicado de entender e tal, eu mesmo demorei um bom tempo para conseguir visualizar isso. Isso aqui não existe, pessoal, isso aqui não é alocado em lugar nenhum. Eu não tiro do disco para fazer a alocação aqui dentro, certo?
é simplesmente um limite de mapeamentos. Eu posso ter um processo e ele pode, por exemplo, fazer apontamentos para diversas bases de dados e só vai ser instanciado em memória, não é o conteúdo total da base, mas apenas a query ou os dados dentro dessa base que serão efetivamente necessários para que esse processo funcione. Então, é como eu disse aqui no exemplo, né? Eu tenho um mapeamento com uma base de 512, mas eu só preciso de 128K dessa base, nesse instante, né? Nesse segundo, por exemplo. Então, é esses 128K que são direcionados para o Virtual Memory Manager, na sequência do Memory Manager, e que são reservados, passam a existir aqui em memória, certo? Basicamente, a reserva que é feita aqui no sistema e o que está presente aqui no Process Virtual Address Space é parte do fluxo para que os dados sejam alocados em memória. É isso que permite que eu tenha aí inúmeras aplicações rodando em um sistema que às vezes tem até pouca memória, certo? Se não fosse por esse sistema, toda vez que eu abrisse um processo, eu teria que fechar outro, certo? Então, é através desse processo que a gente pode fazer essas alocações em memória física, beleza? Beleza, Fernando. Sem mais perguntas, pode seguir aí. Perfeito. Bom, dentro dos contadores de performance do Windows, acredito que isso aqui mais para frente vai ficar um pouquinho mais claro para vocês. Essa alocação do process.exe para dentro do Process Virtual Address Space, alocação não, né? Essa indicação de utilização que não existe efetivamente em disco, mas que tem um limite, ela é chamada de Virtual Bytes. São bytes virtuais, os quais não existem, né? Eles não estão alocados, mas que a aplicação tem mapeado. O que existe passa a ser aqui em Private Bytes. Então, quando eu tenho um Private Bytes, eu tenho uma reserva feita aqui no meu Windows Virtual Memory. Eu tenho uma reserva e eu consigo visualizar isso lá no meu Task Manager, certo? E efetivamente o que está em memória RAM é o Working Set. Geralmente, o meu Private Bytes é maior do que o meu Working Set. Por que razão? Eu até costumo trazer um outro exemplo para melhorar um pouco o entendimento, né? Quando a gente vai pegar um avião, por exemplo, eu vou visitar o Silney no Rio de Janeiro. Qual que é o processo? Eu sou um processo aqui, né? Qual que é a sequência de steps que eu vou tomar para pegar um avião? Eu vou ligar lá para a companhia aérea, vou comprar pelo site, né, uma passagem, certo? Então eu vou lá, entro aqui, defino meu destino, quero saber para onde que eu vou, seria a parte do Process Virtual Address Space. Falo aqui com o agente e eu falo o seguinte, olha só, amanhã eu quero uma passagem para o Rio de Janeiro. Beleza, o meu agente de viagem, ele vai me dar uma passagem aérea, ele vai reservar uma passagem aérea para mim. Quando eu reservo essa passagem, eu tenho garantido um lugar no voo, mas eu não sei qual é a cadeira que eu vou sentar e qual o número da aeronave que eu vou pegar. Eu vou chegar no aeroporto, vai ter 3 aeronaves no mesmo horário que eu destino no Rio de Janeiro. Eu não sei em qual delas eu vou entrar. Eu só fico sabendo qual das aeronaves que eu vou entrar depois que eu faço o check-in, certo? Quando eu faço um check-in com o Memory Manager, por exemplo, eu vou ter o endereço de memória física, o meu local no avião. Ou seja, a partir daqui, dessa alocação, a partir do momento que eu vou para o aeroporto e faço o check-in, eu tenho o meu lugar garantido dentro do avião e eu tenho o número da aeronave a qual eu vou fazer a minha viagem. Então, até aqui, era reserva. Quando eu liguei e comprei a minha passagem, eu fiz uma reserva. Eu não tenho o lugar propriamente dito. Eu tenho um lugar garantido, mas eu não sei em qual aeronave e eu não sei aonde. Agora, quando eu faço um check-in, eu tenho o meu local garantido no avião, o número da aeronave e o número da poltrona. Certo? Beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar minha tela, aí a gente consegue visualizar isso aqui na prática. Vocês me dão só mais um minutinho, por favor, eu já volto aqui. Beleza. Pessoal, então aqui eu estou utilizando o Process Explorer, uma ferramenta da Sysinternals, e ela está me trazendo aqui 3 valores diferentes: Virtual Size, Private Size e Working Set. O que seriam esses valores? Como eu disse anteriormente, quando um processo ele faz o direcionamento do que ele vai utilizar
em Process Virtual Address Space, isso é Virtual Size. E quando um processo reserva essa memória de uso, isso é Private Bytes, e o Working Set é efetivamente o que está carregado em memória física, certo? O que esse processo está utilizando de memória física. Aqui nós temos o exemplo do SQL Server. Ele está com, aqui nós temos 29 gigas reservados, ou melhor, 29 gigas de virtual size, ou seja, ele tem uma base mapeada, ele está trabalhando com, o processo acredita que está trabalhando com 29 gigas, certo? É um processo de arquitetura 64 bits, então ele tem 8 teras de virtual address space, e desses 8 teras, hoje ele tem, digamos assim, direcionado, né, ele tem mapeado 29 gigas. E desses 29 gigas, efetivamente, o que está reservado em memória, o que conta de todo esse total que o processo, digamos, entre aspas, faz de conta que está utilizando, seriam 363 megas. E efetivamente o que está em memória RAM nesse momento é 31 megas. Eu tenho aqui boa parte do conteúdo presente em page file e tenho apenas 31 megas em memória física. Acredito que essa explicação aqui, esse modelo, traz uma visão para vocês do que a gente viu anteriormente, né? Então o processo ele trabalha com o Process Virtual Address Space, de acordo com a arquitetura, para fazer o direcionamento do que ele vai utilizar, e isso conta, né? Ele tem um limite. Na sequência, o VMM, Virtual Memory Manager, ele faz a reserva em memória do Windows, que é composta por page file e memória RAM, memória física. Ele faz a reserva do conteúdo, certo? Tá falando o seguinte, desse volume total de memória, eu vou utilizar, eu preciso reservar, né? Eu preciso que mantenha disponível para mim, para o processo SQL Server, 361 megas. E nesse momento, efetivamente, eu estou tocando, né? Existe em memória física 31 megas. Vejam que todos os processos em execução seguem esse mesmo modelo. Alguns com mais memória, outros com menos. Vamos pegar aqui o nosso amigo GB Plugin, por exemplo, um dos componentes do GB Plugin aqui. Nós temos 126 megas alocados aqui em Virtual Size, ou seja, em Process Virtual Address Space. Temos 23 megas em Private Bytes e temos aqui 34 megas em Working Set, ok? Então, acredito que isso aqui traga para vocês uma visualização um pouquinho melhor aí do que a gente falou até o momento, certo? Quem tiver oportunidade, recomendo que baixem aí o Process Explorer para dar uma olhadinha, entender um pouquinho melhor nesse funcionamento, nessas alocações. Um ponto importante, eu mencionei comentando no começo da nossa apresentação sobre aquele cenário, né, do enviar relatório de dados, porque a minha aplicação apresentou crash. Então, o que é um crash de aplicação? Quando ocorre um crash no Windows, quando o Windows gera uma tela azul, é porque ocorreu alguma exceção não tratada a nível de kernel, a qual o sistema operacional está se autodesligando e gerando um dump de memória, ou seja, pegando tudo que está disponível em memória física, gravando num arquivo chamado memory.dmp, para que alguém possa fazer análise na sequência, né? Geralmente aí, eu acredito que boa parte do pessoal abre o chamado com a Microsoft, envia o dump, para que a gente possa fazer análise. Quando um processo, isso acontece quando o Windows apresenta alguma falha em kernel, certo? Quando um processo apresenta uma falha, esse processo ele gera o evento ID 1001, que é o evento padrão de bug, e ele também permite você guardar, né, o dump de memória do processo para fazer análise do que causou o crash dentro do processo. Uma das razões pelas quais os processos apresentam crash, apresentam aquela opção para enviar o relatório de erro e o evento ID 1001, é justamente esgotamento de virtual size. Então aqui eu tenho um sistema de arquitetura x64. Se por acaso esse meu Google Chrome que está aberto aqui, ele tentar alocar mais do que 8 teras de espaço, esse processo ele vai apresentar crash. Ele vai falhar, gerar o evento ID 1001, por quê? Porque o processo ele tentou alocar mais do que ele pode, ele tentou mapear mais arquivos do que ele pode,
certo? Então essa é uma das causas desse problema. Outro ponto que nós temos aqui é o esgotamento de private bytes. Vejam que, se por acaso o virtual size de uma aplicação for esgotado, o único que sofre com o problema é a aplicação. É aquele cenário onde você tem uma aplicação crashando, uma aplicação gerando event ID 1001, mas o resto do sistema operacional funcionando de forma normal. Ou então você tem a aplicação com uma slow performance, né? A aplicação exclusivamente apresentando problemas de performance. Em alguns casos pode ser devido ao alto uso do virtual size da aplicação. Ela tem muito mapeamento, algo que está próximo ao limite dela, ou está estourando o limite dela, causando crash, e afeta exclusivamente a aplicação. Quando eu tenho uma aplicação utilizando muito private bytes, ou seja, memória virtual do Windows, todo o meu sistema operacional sofre. Aparece um balãozinho aqui no lado falando que o sistema está rodando com baixa memória virtual, você tenta abrir alguma aplicação e não funciona, mas ainda assim o sistema ele está em execução, ele está um pouco lento, apresenta hang, está um pouquinho devagar, mas ele permanece em execução. Isso representa um esgotamento de memória virtual do Windows. Quer dizer que você não tem mais espaço para reservar dados para os processos que estão pedindo. Aí você identifica que o processo trava, que o Windows não funciona, o que a gente chama de soft hang, né? E, no último caso, quando ocorre um esgotamento de working set, isso aqui é uma possível causa para uma tela azul. Se acabar a memória disponível para que o kernel trabalhe dentro do working set, com certeza o teu Windows vai apresentar uma tela azul. Então, nós temos aqui 3 cenários diferentes, né? Um onde uma aplicação apresentou problema devido ao esgotamento do virtual size. Segundo, o Windows está rodando com baixa performance devido ao esgotamento de private bytes. E o terceiro, que é uma tela azul, uma exceção na tela interna devido à falta de espaço em working set. Ok? Para finalizar rapidinho, eu vou trazer aqui uma máquina de laboratório que eu tenho, a qual eu preparei uma análise com o nosso amigo TestLimit, outra ferramenta da família Sysinternals, e ela serve justamente para simulação de problemas de performance, ok? Fernando, pode falar. Eu ia te pedir justamente se era possível passar algumas dicas de como identificar, né, problemas, como você viu o problema acontecendo e ter noção do que é, né? Umas ferramentas. Exatamente. Bacana. É isso que eu vou tentar fazer agora. A gente pode estender um pouquinho o horário, se não tem problema? Não tem problema não. Não, tranquilo. 10, 15 minutinhos no máximo. A gente coloca aí 1 hora no mínimo, mas já teve gente que ficou 3 horas aí. Sem problemas. Tranquilo. Beleza. Valeu. Beleza. Pessoal, caso tenham dúvidas, por favor, comuniquem o seu NEI. A gente já abre mais uma vez o espaço para tirar dúvidas, beleza? Uma das ferramentas principais para análise de performance, se não a principal, né, eu até sou meio suspeito para dizer porque eu sou fã dessa ferramenta, utilizo ela bastante, é o Performance Monitor. Então essa ferramenta, ela traz para a gente uma visualização de todos os contextos de consumo de recursos por parte de memória, por parte de disco, por parte de processador, enfim, por parte de processos específicos, né? Por exemplo, eu quero saber como é que está o consumo de memória do LSAS, eu quero saber quantas handles, quantos apontamentos, para quantos objetos do Windows o LSAS está trabalhando, está fazendo handle, está fazendo alocação. Então essa ferramenta ela é realmente bem robusta, bem completa. O que eu vou trazer para vocês aqui agora é uma visualização dos contadores de memória. Então, como o nosso foco principal aqui é a memória do Windows, eu vou carregar aqui os contadores de memória e vou fazer uma breve explicação para vocês. Primeiro contador que eu vou adicionar, Available Bytes. Esse contador, basicamente, ele me mostra quanto de memória física o meu sistema tem disponível. Então eu vou adicionar esse contador para poder fazer o acompanhamento de quanto de memória física o meu computador tem disponível. Considerando que nós temos 3 contextos no exemplo que eu vou passar para vocês. Nós temos o Virtual Address Space, que eu também posso chamar de Virtual Bytes. Nós temos o Windows Virtual Memory, que eu posso chamar de Private Bytes. E nós temos a memória física, que também posso chamar de Working Set. Okay? Nesse caso, o Available Bytes vai me mostrar apenas
quanto de memória física eu tenho disponível, quanto de memória física pode ser alocada no meu sistema, ok? Segundo contador que eu vou adicionar, um contador chamado commit limit. Esse contador me mostra o limite de comitação do sistema operacional. O que seria o limite de comitação do sistema operacional? É a mesma coisa, o mesmo significado de memória virtual do Windows, ou também chamado de private bytes, alocação total de private bytes. Ou melhor, limite total de alocação para private bytes. Ou seja, quanto de memória o meu Virtual Memory Manager pode reservar, pode comitar no meu sistema, certo? E por último, eu adiciono aqui o meu committed bytes. Vou dar aqui um slide. O committed bytes mostra o consumo, quantos bytes efetivamente estão sendo reservados do meu total de commit limit, ok? Já vai ficar um pouquinho mais claro isso aí para vocês. Nesse caso eu não consigo visualizar nada ainda, tenho que aumentar um pouquinho a minha escala aqui. Beleza, perfeito. Então aqui eu tenho uma visualização em real time do consumo de memória do meu sistema. Veja que aqui eu tenho o meu limite de comitação, ou seja, quanto de memória pode ser comitada. Aqui em vermelho eu tenho o volume de memória disponível, quanto eu tenho de memória física disponível, e aqui eu tenho o meu total de committed bytes, certo? Bem pouco, né? No momento a máquina não tem nada rodando, então está bem baixo isso aqui. Voltando aqui para o commit limit, eu tenho aqui 2,5 GB de limite de comitação. Fernando, como você sabe que é 2 GB isso aqui? Um macete para vocês aí, né? Aqui dentro do Performance Monitor, os valores são exibidos em kbytes. Então eu pego esses 3 primeiros, são os kbytes. Kbytes, ou melhor, desculpem, os valores são exibidos em bytes, certo? No Process Monitor, que é em kbytes. Valores exibidos em bytes. Então os 3 primeiros representam os bytes. Bytes, kbytes, megabytes e, por último, gigabytes. Então eu tenho aproximadamente 2,5 gigas aqui, certo? Como é que eu tiro a prova real? Vocês podem abrir aqui o nosso amigo MSInfo32. Podem visualizar aqui embaixo. Total Physical Memory, 2 GB. Total Virtual Memory, 2,37. Agora ninguém mais pode dizer que não sabe o que é o Virtual Memory e não sabe por que agora ninguém mais pode dizer por que agora ninguém pode dizer que não sabe por que é diferente um e outro, certo? Porque o Virtual Memory é a junção da Physical Memory mais Page File Space. Se eu tenho 384 megas de Page File, eu somo isso aqui com o meu total de Physical Memory, de memória RAM, e eu tenho o total de memória virtual do Windows. Dentro do Perfimon eu chamo isso de Commit Limit, limite de comitação, 2,5, certo? Se eu fizer a divisão aqui por 1024, acredito que ele vai dar o valor exato para a gente, certo? Que dá uns quebradinhos, porque, como todos sabem, né, 1024 megas equivalem a 1 GB, certo? Então eu tenho aqui o meu limite. Se por acaso o meu arquivo de paginação estiver definido de forma automática, esse valor ele pode estar subindo e descendo de acordo com a utilização. Aqui eu tenho o volume de memória disponível e aqui quanto de memória está comitada no momento. Ou seja, somando todos os processos em execução. Deixa eu abrir aqui o Task Manager. Somando o consumo de todos esses processos aqui, commit size, eu tenho um total de 556 megas. Todos os processos em execução hoje, eles trabalham com esse valor aqui, certo? Beleza, agora eu vou rodar aqui uma ferramentinha chamada Test Limit, e ela vai bagunçar um pouquinho as coisas. Aqui o "-r". O "-r" ele vai reservar memória em megas, 1 por segundo.
quando eu começo a rodar, olha só, as coisas começam a mudar. Ele está reservando memória, ou seja, minha memória física está baixando. Aqui a memória física está baixando. O meu o meu commit limit está aumentando, ou seja, a comitação está aumentando. Tem algum processo reservando mais memória. E vocês vão ver que, se por acaso essa linha do commit limit cruzar com essa linha desculpem, a linha do committed bytes cruzar com a linha do commit limit, nesse cenário eu vou ter problema de performance no Windows. Ele vai começar a travar, apresentar mensagem de baixa memória virtual, alguma coisa assim. No meu caso, o meu Windows está definido com pagefile dinâmico. Então vocês vão ver que quando essa linha atingir o limite de comitação, quando a minha utilização atingir o limite, o pagefile vai ser redimensionado para atender a nova demanda, como está acontecendo agora. Certo? Aumentou um pouquinho. Vocês viram que agora há pouco o meu limite de... Opa, já estou vendo sintomas aqui, né? A máquina já está pendurada. Então agora há pouco o meu limite de comitação era de... O meu limite de comitação era de 2.3 gigas, porque eu tinha 300 MB de page file. Se eu conseguisse visualizar agora, eu veria que com certeza subiu um pouquinho aqui, talvez para 2.5, alguma coisa assim. E nesse momento tenho certeza que o Windows está travado porque eu já não tenho mais memória disponível para trabalhar. Então, vejam aqui que a minha memória física também acabou, olha só. Ele reservou, alocou memória a tal ponto que eu já não tenho mais memória disponível para trabalhar. Ou seja, minha máquina morreu. Vocês conseguem visualizar aí? Sionei, consegue visualizar? Perfeitamente, cara. Muito bom. Então temos aqui um claro indício de esgotamento de recursos, né? A máquina trava, realmente nada responde. A única solução nesse caso é o famoso DDoF, né? Então eu tenho que dar um turn off aqui, desligar a força e depois fazer a... Se eu esperasse mais um tempo, tá, pessoal? Se você aguardar mais um tempo até ocorrer até fechar o limite de tempo para gerar o dump, com certeza a máquina ia apresentar uma tela azul, iria de alguma forma apresentar esse restart, né? Ela estava ali em hard hang. Então, um modo, né, de você trazer de volta é o restart do sistema ou aguardar até gerar a ocorrência, a falha, né? E gerar o bug check para vocês. Beleza? Enquanto carrega aqui, vou voltar um pouquinho aqui no Process Explorer para a gente visualizar aqui novamente a questão do Virtual Size, Private Bytes e Working Set. Então, mais uma vez, Virtual Size ele pode crescer o quanto for, ele só vai afetar a aplicação exclusiva. Agora, Private Bytes e Working Set afetam o desempenho do sistema, certo? Aqui, por exemplo, eu tenho 29 GB para essa instância do SQL e tenho mais 29 GB para essa segunda instância. Só que, se eu for olhar quanto eu tenho de memória... Vocês conseguem visualizar minha tela? Desculpem. Acionei? Sim, vamos ver. Tá normal. Perfeito. Se eu visualizar aqui no meu MS Info, eu vou ver que eu tenho disponível de Virtual Memory 32 GB. Por quê? 15 de Physical Memory e 17 de Page File. Poxa, mas como que tem um processo aqui alocando 29 GB se eu não tenho isso disponível? Ele não está alocando, ele só está mapeando, certo? Isso é Virtual Size. Memória virtual do processo versus Virtual Address Space. Ok? Voltando aqui para minha máquina virtual. Só um minutinho, pessoal. Eu preciso fazer um procedimento aqui. Me deem só um segundinho, por favor. Responder? Tá de boa? Então, eu vou fazer o mesmo procedimento que a gente realizou há pouco. Eu vou realizá-lo mais uma vez, mas agora trazendo para vocês quem é o culpado, né? O processo que está consumindo recursos. A gente pode visualizar pelos contadores de memória que estava realmente ocorrendo um esgotamento de recursos.
para quem de vocês aí já trabalhou com a Microsoft em casos de performance ou pretende trabalhar em algum momento futuro, né, tem alguma situação que vocês precisem de um auxílio, um procedimento padrão que é sempre realizado é enviar digamos, instrumentar a máquina para a coleta desses dados do Perfimon, uma coleta completa, e deixar a máquina em execução para simulação do problema. Quando o problema acontece, o problema é simulado, a gente pode salvar esse log gerado pelo Perfimon e fazer análise offline, né? Não precisa ser em tempo real. Estou acompanhando aqui em tempo real mesmo para a gente ter a exemplificação, né? Mas geralmente esse tipo de análise ela é coletada e é feita análise offline. Uma forma de você identificar o culpado do alto consumo é utilizar os contadores de processo. Então, se eu trouxer aqui process, eu posso coletar de todas as instâncias em execução, certo? E eu posso utilizar aqui os contadores. Esses 3 contadores são de processador. Privilege time é tempo de processamento em kernel mode. User time, tempo de processamento em user mode. Processor time é a junção dos dois. Okay? Temos aqui alguns contadores de disco, operações de input e output de disco. Temos aqui contadores de utilização de pool bytes em kernel. E temos aqui os contadores de memória. Private bytes, que seria a memória virtual do Windows. Virtual bytes, memória Process Virtual Address Space. E temos o nosso querido amigo Working Set, memória física. Os 3 contadores principais. Eu posso adicionar para todas as instâncias e fazer um acompanhamento, né, uma análise de consumo de memória em tempo real ou deixar um período de monitoramento para obter essa visualização de quais processos estão com maior consumo de memória. Deixa eu aumentar aqui um pouco o meu gráfico. Certo. Aqui nós temos o total. Nesse caso não é necessário para minha análise, eu quero saber individual, não total. Então eu posso remover esses contadores. Nesse momento, o processo com maior consumo de memória nessa máquina virtual é o processo SVC Host 5. Ele está consumindo uma média de byte, kbyte, megabyte, gigabyte. 1 GB de memória, certo? Ou melhor, desculpem, 1 GB de virtual bytes. Ou seja, 1 GB de memória virtual do Process Virtual Address Space. Isso aqui não afeta o consumo em memória física, que eu posso ver aqui. Minha memória física 2 GB, 0.5, então está rodando bem tranquila. E está me dizendo aqui que esse processo aqui está com 1 GB alocado em 1 GB de arquivos mapeados, né? Eu vou remover os contadores de novo e tirar esse contador de Virtual Address Space. Só um minutinho. Process, perfeito. Vamos aqui para todas as instâncias. Vou pegar apenas Private Bytes e Working Set, para visualizar somente os dados que estão efetivamente reservados em memória. Então hoje o maior consumo, o processo com maior consumo de memória é o meu Server Manager. Ele está utilizando 90 megas de memória reservada e, se eu for ver o Working Set, o Explorer, com uma média de 50 megas reservados, certo? Deixa eu aumentar um pouco o zoom e a gente vai utilizar o test limit para forçar um pouco o consumo de memória. Beleza, então temos aqui o Private Bytes, consumo alto, a reserva, né, de memória virtual e o Working Set, o Explorer. Só um minutinho, deixa eu tentar localizar o processo aqui.
Também muitos contadores. Deixa eu deixar somente os contadores de memória física, que vai ficar um pouco mais fácil para visualizar. Então, process working set. Ok, perfeito. Vou aumentar um pouco essa escala também. E vamos lá. Então, olha só, nós podemos ver que o total de working set ele já está subindo, mas por enquanto nenhum processo ainda se destaca dos demais. O processo com maior consumo nesse momento é o Explorer. Então, em breve, a gente vai ver algum processo alocando mais memória física do que o Explorer. Vocês podem ver que o consumo aqui está subindo, né? Está um pouco devagar, mas ele está subindo. A gente acompanhar aqui também, podemos ver que a alocação está acontecendo em tempo real. Isso aqui é o que a gente chama de leak, né? O processo ele tá vazando. Tem algum processo crescendo o consumo e esgotando os recursos do servidor nesse momento, né? Que é justamente o comportamento que nós queremos simular. Se a gente imaginar uma linha, traçar uma linha imaginária aqui, a gente pode ver que o processo ele está subindo de pouquinho em pouquinho, mas ele permanece subindo. Para ficar um pouco mais rápido, deixa eu aumentar o número de pacotes aqui para 100. Pessoal, a gente tem um pequeno detalhe que eu não considerei. Eu iniciei o processo após iniciar a coleta. Nesse caso, o Parfumon ele não tenho certeza se ele vai conseguir trazer. Deixa eu fazer o inverso, vai ficar melhor para a gente visualizar o consumo. Seria processo. Para todas as instâncias.
O total está aumentando, mas ainda não é o suficiente para a gente visualizar o processo. Deixa ele carregar mais um pouco aqui. Vejam que eu tenho aqui no Explorer, eu posso ver o processo test limit aumentando o consumo de memória. Mas isso acontece de forma, digamos, não muito rápida, né? A memória física. Por que razão? Porque a maior alocação ele está fazendo em memória virtual, a qual a gente pode ver aqui como o Process Explorer. Então, se eu listar aqui o Process Explorer e buscar o processo com maior consumo de memória virtual, ó, já está travando. Eu vou ver que o test limit está abusando um pouco da máquina, né? Olha só como é que está aqui o virtual size do processo test limit. Está com atualmente quase 40 gigas, né? De virtual size, ou seja, alocação em virtual address space. E outro componente que está sofrendo é o working set. A reserva dele permanece fixa em 536, mas ele permanece alocando dados em working set. Então esse aqui é um típico cenário de leak, né? Nós temos um processo se comportando mal, ele está aumentando o consumo de memória física, comendo aqui a memória física disponível, e um dos indicadores é aqui o consumo de memória virtual size, né? Eu posso ver aqui que conforme a memória virtual size sobe, o consumo fica muito alto, o working set também está crescendo. Se o working set está crescendo, ele está utilizando o processador. Eu posso ver aqui que a minha CPU 1 está em 100% de uso, né, o primeiro módulo dela. Mas por enquanto o Windows ele permanece funcionando normalmente. Por que razão? Eu ainda tenho memória para trabalhar. A partir do momento que o Windows não tiver mais memória disponível para trabalhar, aí a gente começa a visualizar outros problemas, né? A gente começa a visualizar falha no sistema e assim por diante. Ok? Deixa eu trazer aqui novamente o Perfumon. Agora a máquina já começa a apresentar alguns probleminhas de hang, né? Acho que devido ao alta utilização de recursos por parte da aplicação. Se a gente conseguir trocar aqui para só um minutinho, por favor. Olha só, parei a aplicação, na hora o sistema foi normalizado, né? Vejam aqui até que o total de working set voltou a baixar assim que eu finalizei o processo. Se a gente deixasse por mais tempo rodando, ou se isso aqui fosse uma análise programada, né, uma análise que a gente manteve em execução mapeada durante a ocorrência do problema, com certeza que eu estaria apto a visualizar o processo test limit e acompanhar o consumo de recurso do processo específico, certo? Nesse caso aqui, a gente pode simular mais uma vez para tentar visualizar, mas basicamente ele teria um processo acompanhando o consumo do total, certo? Ele estaria subindo juntamente com o total, aí seria fácil a identificação do processo com maior consumo de memória, ok? Pessoal, mais alguma dúvida? Ficou claro para vocês aí? Deu para entender um pouquinho melhor essa parte de consumo de memória, como o Windows gerencia os recursos de memória e como que as várias aplicações são executadas simultaneamente? Eu vou liberar o chat para o pessoal falar. Espera aí. Perfeito. Pessoal, tá liberado.
Alô? Opa, tô na escuta. O pessoal tem alguma dúvida? Ficou. Ah, o nosso MVP o único MVP em atuação no Brasil aí de PowerShell, o Guido Oliveira, ele teve que sair, mas mandou um recado aí, que falou que avisa o rapaz, mandou aqui, vou ler como ele escreveu, avisa o rapaz que foi do caralho. Desculpa o palavrão aí. Tá certo, Uma das poucas que realmente curti. Muito obrigado. Tem que sair, mas avisa aí, desse recado aí. tá certo. Que bom. É, Beleza. vou. Obrigado, Guilherme. Beleza. Vou. Então, já que não tem mais perguntas, eu vou encerrar aqui a apresentação. Mas aí, depois, se alguém quiser falar alguma coisa, tá? Fica à vontade. Só para fechar o tempo de gravação mesmo. Você terminou Tá tranquilo, já Fernando? fechei. Já fechei, era isso mesmo. Beleza. Obrigado, pessoal. Quer fazer alguma consideração final antes de. Fernando? Oi, tô na escuta. Quer fazer alguma consideração final ou acabou? Não, tranquilo, pessoal. Queria agradecer a todo Beleza. mundo aí pelo tempo, tá? Desculpa ter passado um pouquinho do previsto, né? Realmente eu calculei em 1 hora, mas com o laboratório sempre acaba estendendo um pouquinho, né? Mas queria agradecer a todo mundo aí pelo tempo disponibilizado. Espero que todos tenham conseguido, pelo menos, entender um pouco desse conceito, né? E que vocês guardem aí a mensagem, né? Os exemplos que foram utilizados, eu acredito que se incompreensíveis, se forem entendidos, com certeza vão auxiliar vocês em um futuro aí. Beleza? Com certeza, Fernando. A galera tá aí, ó, tá te agradecendo aí, top demais, muito bom, parabéns. Tinha muitas dúvidas antes, né? Que agora parece ter sido sanadas. Cara, eu agradeço você demais, Fernando. Como por mim, né, seu Ney, e pelo Mundo TI Brasil. Foi maravilhoso. Espero que você volte aqui mais vezes, cara. Quero conversar contigo Com para ver se você certeza. traga mais palestras. Tá certo, haverão Pega o oportunidades. microfone aí. Pera aí. Você pode soltar, Edgar. Intenso. Então, tá, muito obrigado, Fernando, e eu vou conversar com você em off pra gente marcar mais. Pode ser? Tá certo, Sonei, com certeza. Obrigado, pessoal. Um abraço. Então, pessoal, um abraço. Fica ligado aí no nosso canal, hein?